E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje a gente vai fazer aqui uma análise sobre o filme Corra. Um filme Corra. excelente. Get Out. Em inglês. Isso, Get Out. Do diretor, Jordan Peele. do ator. Daniel Kaluuya. Perfeito. Então, o que você achou do filme? Eu me surpreendi com o filme, Rafael. O filme, pra mim, Também. ele merece estar concorrendo a 4 Oscars. Entre ele, melhor ator e melhor diretor. Não sei se você sabe, mas o Jordan Peele, ele vem de comédia. E esse roteiro de Corra, o Get Out, ele surgiu Surpreendeu todo mundo. vendo um stand-up com Eddie Murphy. Eddie Murphy estava no stand-up, num stand-up de comédia, contando como foi que ele visitou a casa da namorada branca. Então ele vai contando as cenas hilárias que quando ele chega na casa da namorada e o pai havia aquele racismo embutido, né? E aí ele criou o roteiro é dele, e escreveu e pegou essa Essência de Ed Murphy. essência aí e realmente tem umas partes assim que são engraçadas, mas é um filme de terror, tá? Como a gente já falou, está concorrendo a 4 Oscars. E o que eu achei impressionante, o resumo, pessoal, é o seguinte: o cara é negro, ele namora com a menina branca e ela convida ele para passar um final de semana na casa dos pais, tá? E aí ele já chega falando para ela, dizendo mais ou menos assim: meu amor, olha, seus pais sabem que você está namorando comigo? Aí ela: não, eles vão saber lá na hora. Ele faz: mas rapaz, eles não sabem ainda que você está namorando um negro? Não. Eles não sabem ainda. E eles viajam no meio do caminho, ele é parado por um policial. E o policial, ela estando dirigindo, mas ele pede também o documento do cara. E aí começam... o racismo, ele começa a aparecer. A vertente do filme, ela tem uma questão. A gente pode dividir o filme da seguinte forma: uma parte terror, que o filme realmente é um filme de terror, é um filme de suspense, e a outra parte é quando o diretor ele passa a visão dele sobre o racismo. E essa visão que ele passa é de uma forma muito sutil, que muitas vezes a pessoa nem percebe, mas é fantástica a forma como ele coloca a sutileza da situação. Então foi um filme que custou 4,5 milhões de dólares. Um dinheiro. Mas assim, foi um orçamento baixo para os blockbusters. Mas na verdade é um orçamento bem baixo, porque os filmes gastam 100 milhões, 200 Isso. milhões. É muito dinheiro que eles gastam em filmes. Isso. E ele deu o retorno só nos Estados Unidos. Aliás, a bilheteria mundial foi quase 300 milhões de dólares. Então foi um filme que faturou muito e está concorrendo agora a 4 Oscars. E o filme também, ele lembra muito um filme, acho que é da década de 60, de Sidney Poitier, que também é um ator francês e negro, que ele fez Olha Quem Vem para o Jantar, que a premissa é igual. É um cara que vai conhecer a família da sua namorada, que é branca, e a família é branca. Só que quando o Daniel Kaluuya, né, que é o nome do ator Chris, ele chega lá na família, as coisas começam favoráveis, vamos colocar assim. A família recebe muito bem, a conversa flui legal. Só que o diretor, ele começa a colocar umas nuances. Que são essas nuances? Por exemplo, racismo. isso, perfeito, as situações de racismo que acontecem no filme. E essas situações de racismo que o diretor ele coloca no filme é justamente o seguinte: o pai chega, como você viu, diz assim: E aí bro, beleza? Aí ele olha assim e diz assim: poxa, por que ele tá falando e aí bro? E depois o irmão dela chega assim na mesa e diz assim: você gosta de MMA? Você curte MMA? Aí depois: não, porque você, como a sua genética é favorável, você poderia ser um monstro, você poderia ser muito forte.
E aí o filme vai se desenrolando até o clímax, quando eu não vou estar falando, porque aí vai ser com spoiler, tá? E aí, como a gente estava falando, tem a parte do terror, que principalmente quando ele é hipnotizado, que você sente o terror dele querer falar. A interpretação do Daniel Kaluuya, que ele é um ator inglês, é fantástica. Você entra realmente no personagem, você tem medo mesmo daquela situação de hipnose, que ele sofre uma hipnose pela sogra dele para parar de fumar, mas na verdade a hipnose é para incutir uma ideia, né, que vai subjugá-lo a essa ideia. E aí, pessoal, daí para frente é só situação que deixa uma tensão muito grande. Outra coisa que eu achei muito arretado também é a questão da câmera. Ele não usa aqueles sustos costumeiros. Então é um filme de terror que foge essa parte dos sustos que você vê às vezes em Sobrenatural, que você vê em Atividade Paranormal. Não há esse tipo. O susto que acontece, o medo, é que você está vendo o que vai acontecer, mas você está preso na cadeira junto com o protagonista, tá? A outra coisa, pode falar. Uma coisa interessante que eu achei no filme é que eles, em quase todo filme de terror, o negro é sempre o primeiro a morrer, é sempre o mais babaca, o mais idiota, o mais que mais bebe. Mano, nesse filme eles conseguiram concentrar e fizeram o negro uma pessoa direita, uma pessoa certa. E não fizeram aquela pessoa... Geralmente, eu concordo, o cinema, muitas vezes, ele foi muito ingrato com vendendo um estereótipo. Esse é um assunto muito, muito pesado até. Porque o que é que geralmente acontece? As pessoas elas vão vendendo estereótipos de outras pessoas para, no final, subjugá-las ou deixá-las à mercê deles. Então, muitas vezes, como isso acontece? Acontece com a gente nordestino. Nordestino é preguiçoso. Que o nordestino é preguiçoso, que o nordestino não gosta de trabalhar, que o baiano quer uma rede para se deitar e que, se soltar uma preguiça, o baiano vai deixar fugir. Se o cara não está dirigindo correto, tirou a carteira na Paraíba. Então, isso tudo são estereótipos que são feitos não agora, mas muito tempo atrás, para segregar o povo, para segregar uma cor, para segregar uma nação, e por aí vai. Então, o diretor, ele é muito hábil nessas colocações, porque ele toca em 3 pontos. Primeiro, ele através do filme, ele diz que o racismo nos Estados Unidos existe, é muito forte, mas que é sutil. A mensagem que o diretor ele coloca é que o negro, ele não está se percebendo que ainda existe um racismo muito latente. A outra mensagem que o diretor ele coloca no filme é que a cultura negra, ela vem sendo absorvida pela cultura branca. Então, em alguns momentos no filme, ele trata isso como o negro se vestindo de maneira como todos os outros brancos estão se vestindo. Então, é como se aquele cara que antes se vestia do jeito dele, ele, para ser aceito naquele local, ele teve que mudar a forma dele vestir. E por último ponto que o diretor coloca, isso, minha gente, é de uma forma bem sutil, e por isso que é muito arretado esse filme. Ele coloca também que num determinado momento do filme, as pessoas elas sofrem uma lobotomia, tá? Os brancos, eles passam a entrar na cabeça dos negros
através de uma lobotomia. Então são 3 processos. Um é pelo processo da hipnose, que o filme mostra isso, que a pessoa vai, que o branco vai entrando na mente do negro. A outra é pela repetição. E a outra é lavagem cerebral. Pela lavagem cerebral. Então, pela lobotomia, e o segundo é pela lavagem cerebral. É como se uma verdade, uma mentira, digo, contada várias vezes se tornaria uma verdade. E aí o filme mostra isso, o diretor ele mostra isso, e fica muito bem colocado. Fica show de bola. E não compromete de nenhuma forma o filme. Ao contrário, o terror depois, existe o terror estado do espírito, que é aquele terror paralisante, e depois existe o terror de fato, que é a ação, que são as consequências daquilo ali. E ali é como o Rafael colocou, o protagonista, ele se imbui de uma força, de uma inteligência, ele se impõe. Que se impõe, que em outros filmes, como o Rafael colocou, eles são menosprezados, ou são os primeiros a morrer. E nesse filme não, ao contrário, ele é o herói. E isso deixa a gente muito feliz, porque existe o racismo, né, que é uma segregação, separa, né? Existe também a questão do se você é mais gordinho, ou se você é japonês, se você é nordestino, e aí vai, sempre existe essa questão do bullying. E ultimamente o cinema ele tem vindo com uma força muito grande, que, por exemplo, a gente tem visto filmes com mulheres se destacando cada vez mais, e isso é maravilhoso. Então, quer dizer, o meio de comunicação ele está abrindo por um lado que é muito bom. Então você vê o sucesso de Mulher Maravilha, Atômica, sempre personagens femininas que são fortes, mas que ao mesmo tempo elas passam a doçura, mas elas são fortes, elas têm personalidade, e isso é show de bola. Como também essa parte, agora vai ter o lançamento do filme Pantera Negra, e a gente viu lá em primeira mão assim, a premiere lá pela TV, o pessoal tudo caracterizado, tudo com o figurino e roupas africanas, e quer dizer, um figurino muito bem preparado, muito bonito, e são coisas que são extremamente positivas dentro do mundo onde às vezes as pessoas elas se separam por besteiras, por mediocridades. Então o filme corra, não deixem de assistir. É muito bom, é excelente filme. É muito bom, e ele leva a assuntos e a temas que também vale para o nosso cotidiano brasileiro. É isso aí, pessoal. Beijo a todos. Deixe seu like, com Deus. Compartilha o vídeo. Isso aí. Segue a gente no canal e falou!